Descubra como uma decisão inesperada transformou duas vidas, do lar vazio à família incrível. Maria sempre sonhou em ver suas crianças aprendendo e sorrindo, mesmo com o coração pesado pela ausência do marido, que deixou a casa cheia de risadas e sonoridades. Ela nunca deixou a paixão pelo ensino se apagar. No entanto, com os filhos crescendo e se afastando, a solidão se instalou em cada esquina daquela casa simples no bairro de São Paulo. O eco de memórias se misturava ao silêncio, intensificando sua dor. Enquanto isso, na rua ao lado, João lutava contra seus próprios demônios. Um ex-jogador de futebol, sabor de sonho amargo na boca, olhava para sua mãe idosa e dependente, sentindo o peso das responsabilidades sobre seus ombros. As noites eram longas e insuportáveis, seus pensamentos girando entre as obrigações financeiras e o desejo de reencontrar um propósito em meio ao caos. Tudo mudou durante uma feira comunitária. Maria, com sua generosidade, começou a oferecer aulas gratuitas para as crianças do bairro, um ato que muitos consideravam uma loucura, mas que para ela era um grito de esperança. O brilho nos olhos das crianças, a determinação dela, eram uma receita mágica que começou a contagiar todo o lugar. Ao ver isso, João sentiu uma centelha de inspiração acender em seu coração. Era hora de se levantar e fazer algo também. Força, vamos juntos, ele pensou. Em poucos dias, os dois se uniram. As risadas das crianças ecoavam na praça e a comunhão começava a ressurgir como um espírito que renascia entre os moradores. Mas logo os desafios apareceram. A falta de recursos e o preconceito de alguns vizinhos pesavam como um manto escuro sobre a iniciativa deles. Como você pode ajudar as crianças sem ajuda? Um vizinho increpou, e isso fez Maria hesitar. Mas João, ao seu lado, segurava sua mão, repleto de coragem. O olhar dele dizia tudo: vamos continuar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada dia vinha uma nova dificuldade. O financiamento que garantia o material escolar começou a se esgotar. Maria e João se viam em um permanente dilema: desistir ou lutar. E quando tudo parecia perdido, uma decisão audaciosa de Maria poderia mudar o destino deles para sempre. Seria a ousadia dela capaz de unir a comunidade em torno desse sonho de transformação? As perguntas pairavam no ar, e como um sopro de esperança, o que eles descobririam sobre a verdadeira essência de uma família e o papel da solidariedade na vida de todos? A chama da possibilidade havia sido acesa, e a jornada apenas começava. Num dia ensolarado, Maria decidiu que não podia mais esperar. Com as ideias fervilhando na mente, ela chamou João para um planejamento. O que ela tinha em mente era arriscado, mas algo em seu coração dizia que era o momento certo. Olhando para os olhos de João, um brilho de determinação iluminava seu rosto. E se fizermos uma vaquinha, um evento para arrecadar fundos e mostrar a importância do nosso trabalho para as crianças? Propôs Maria, com a voz trêmula de expectativa. João ficou surpreso. A ideia poderia ser a salvação que precisavam, mas também poderia ser um desastre. Você tem certeza? E se não conseguirmos arrecadar nada? Sua dúvida estava clara, mas Maria sorriu, como se tudo já estivesse resolvido. João, a vida não espera que estejamos prontos, temos que arriscar. A força nas palavras dela fez João se sentir mais confiante. Nas semanas seguintes, os dois mobilizaram a vizinhança, convencendo lojas locais a doarem prêmios, recrutando talentos do bairro para se apresentarem, e até conseguiram a ajuda de algumas mães para preparar comidas deliciosas à venda. A comunidade começou a se unir, e com isso, o sentimento de pertencimento renasceu. Mas a insegurança sempre aparecia. João, algumas vezes, acordava à noite com o estômago revirado, pensando na possibilidade de tudo dar errado. Maria sentia a mesma inquietação, mas a esperança a mantinha firme. As crianças estavam animadas, e isso a iluminava. Empolgadas, elas ajudaram a fazer cartazes coloridos para divulgar o evento, adornando o bairro com suas animações.
A praça que antes só abrigava solidão, agora pulsava com vida. No dia do evento, a praça estava cheia. Riso e música flutuavam pelo ar. Crianças corriam em volta e as mesas estavam cobertas de iguarias. Tudo parecia perfeito. O coração de Maria batia forte ao ver a união do bairro, ao sentir o calor humano que a cercava e ao ver João, que estava agora mais à vontade em meio àquelas crianças, subindo ao palco para apresentar a atração principal, uma partida de futebol que envolvia os pequenos. No entanto, no auge daquela alegria, um grupo de vizinhos que sempre havia sido cético se aproximou. O olhar deles não era amistoso. Essa festa pode ser tudo isso, mas como vocês acham que uma simples vaquinha vai resolver o problema das crianças? Um dos vizinhos lançou a indagação e o murmúrio da plateia se calou. O ar parecia pesado e o coração de Maria afundou. João respirou fundo. Ele lembrava das palavras de Maria sobre arriscar e decidiu que era a hora de agir. Não estamos aqui apenas por dinheiro, mas por algo maior. Estamos aqui para mostrar aos nossos filhos, a vocês, que a união faz a força e que o sonho de um futuro melhor para essa comunidade vale a pena. Sua voz ressoou pelo ar e algo começou a mudar no clima. A determinação deles começava a florescer e outros moradores começaram a se manifestar, apoiando a ideia. Mas, no fundo, Maria sabia que esse apoio poderia não ser suficiente. A financeira ainda era uma preocupação, e o verdadeiro empenho da comunidade seria testado mais tarde. O olhar de João, cheio de esperança, encontrou o dela, e ali, naquele momento, Maria se deu conta de que juntos, mesmo inseguros, estavam lutando por algo maior. Contudo, a dúvida ainda pairava e um questionamento tomava seu coração. Seriam eles fortes o suficiente para superar o preconceito e as dificuldades que estavam por vir? Com o evento em andamento e a comunidade se unindo, o que realmente estava por trás de suas histórias poderia mudar tudo. O verdadeiro teste estava apenas começando. Maria e João estavam imersos nos preparativos, enquanto a atmosfera vibrante da festa contagiava a todos. Entre risos e canções, começaram a notar que, mesmo com os céticos à espreita, o coração da comunidade pulsava como nunca. As crianças estavam felizes, correndo e jogando, e a energia antes apagada agora tomava conta de tudo. Mas aquela euforia não escondia a pressão que pesava sobre os ombros de Maria. Com o olhar fixo na praça lotada, seu pensamento se dividia entre a alegria do momento e a incerteza do futuro. E se o valor arrecadado não fosse suficiente? E se a festa fosse só um sonho passageiro, sem consequências reais? Ela foi puxada de seus pensamentos por um grito animado. "Olha, Maria, o João está liderando a partida de futebol!" Uma das crianças, com um sorriso no rosto, apontou para o grupo que se reunia ao redor do campo improvisado. João, no centro da ação, estava radiante, seu entusiasmo contagiante alcançando até mesmo os adultos mais céticos. Maria sentiu um nó na garganta. A imagem dele, tão à vontade e sorridente, fez seu coração aquecer. O que a princípio parecia um desafio inesperado, agora se transformava em algo maior. O sorriso de João incendiava um calor dentro dela. Ele, com sua atitude, estava provando que a luta valia a pena. Eventualmente, a partida de futebol se encerrou e os aplausos ecoaram. João subiu novamente ao palco, pegando o microfone. O que ele diria agora? A expectativa crescia entre os presentes, e Maria sabia que suas palavras poderiam iluminar ou desmoronar a energia da festa. "Hoje não estamos aqui apenas para arrecadar dinheiro", começou João, a voz firme. "Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com nossas crianças, com o nosso futuro. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas nossa união é ainda maior. O que estamos construindo é um lar, um espaço onde cada um de nós tem um papel. Não é só uma vaquinha, é uma nova vida que todos nós queremos." As palmas dispararam, celebrando o que havia sido dito. As pessoas começaram a se encorajar umas às outras, conversando, sorrindo, e a dúvida inicial parecia dissipar-se. Mas nem todos estavam dispostos a se deixar levar. Os céticos ainda observavam, e o olhar de alguns ainda era repleto de desconfiança. Maria se lembrou da pergunta cravada em seu coração. Eles seriam realmente capazes? O peso da responsabilidade era uma sombra em seu peito.
A festa prosseguia, os sorrisos se multiplicavam e um novo grupo de apoiadores começou a surgir, confessando que, ao ver a comunidade unida, suas dúvidas diminuíam. Maria, sentindo o gosto da esperança pela primeira vez, resolveu que era hora de se aproximar de 2 dos vizinhos que havia visto céticos. "Oi, Fernando, o que você acha de tudo isso?" Ela forçou um sorriso, tentando abrir diálogo. Fernando hesitou, mas, olhando para as crianças brincando, sua expressão começou a mudar. "É bom ver a união, Maria, mas a situação real..." Ele começou, mas Maria não deixou que ele terminasse. "Fernando, sabemos que não será fácil, mas se cada um der um pouquinho do seu tempo e amor, podemos fazer a diferença." As palavras dela pareciam ecoar mais longe do que imaginava. O nervosismo subiu novamente, mas era aquele nervosismo que impulsionava. Será que, talvez, estava mudando a percepção de alguém? De repente, uma criança se aproximou, segurando um desenho vibrante que havia feito com a legenda: "Eu amo minha comunidade." A imagem era tão pura e cheia de esperança que deixou Maria sem palavras. Um dos vizinhos ao lado se agachou e, em uma fração de segundo, algo dentro dele pareceu mudar. "Isso é algo que devemos cuidar", ele disse com a voz mais suave. Maria sentiu uma onda de emoção ao ver a transformação começando a acontecer diante de seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, um turbilhão de sentimentos a envolveu. E se essa mudança não fosse real? O dia estava longe de acabar e, assim que a noite caísse, Maria tinha certeza de que tudo poderia mudar de novo. A verdadeira luta para conquistar a confiança da comunidade ainda estava por vir, e o mais inesperado poderia acontecer a qualquer momento. Maria olhou para o céu que começava a escurecer, estrelado e tranquilo. O ar da festa estava carregado de risos e música, mas seu coração pulsava em um ritmo diferente. Era uma mistura de esperança e apreensão. O que mais poderia acontecer naquela noite? Enquanto as luzes piscaram na praça, ela se lembrou do olhar hesitante de Fernando. Aquela mudança nas expressões dele e dos outros vizinhos ecoava dentro dela, como um eco distante, prestes a se intensificar. O brilho do desenho da criança ainda estava em sua mente, e ela sabia que a magia daquele momento poderia não durar. Teriam força suficiente para sustentar essa união? João, com a energia de um verdadeiro líder, decidiu se aproximar de uma mesa onde algumas mães conversavam. "Pessoal, a festa está linda. Que tal fazermos algo juntos? Um espetáculo de talentos, por exemplo. As crianças podem se apresentar e todos podemos dar uma força." A ideia deixou as mães animadas e as conversas logo se transformaram em planos. Maria sorriu ao ver João tão envolvido. Era difícil acreditar que ele, sempre tão tímido, agora era a alma daquela celebração. Mas o clima descontraído foi cortado por um grito ao longe. Um grupo de jovens estava discutindo perto do parquinho. Maria rapidamente trocou olhares com João, a preocupação estampada em seus rostos. Eles não podiam deixar que uma desavença estragasse tudo. "O que foi isso?" Maria perguntou, enquanto se aproximavam. "Calma, é só uma brincadeira", um dos rapazes falou, rindo, mas a tensão ainda pairava no ar. O tom de zombaria feriu a sensibilidade de algumas mães e as crianças, que ainda estavam longe de entender o porquê daquela hostilidade. "Oi, parceiro, que tal parar com isso? Estamos tentando fazer algo bonito aqui", falou João, com a voz firme. A adrenalina subiu dentro dele. Maria percebeu que esse não era apenas um desafio, mas um momento crucial para mostrar que a união poderia prevalecer sobre a dúvida. "Olha, se você não sabe, essa festa é para nossa comunidade. As crianças merecem isso." Ele estava entusiasmado e a multidão começou a formar um círculo ao redor deles. Os risos e murmúrios cretaram força ao que João dizia. O rapaz, que inicialmente provocou, olhou para os lados, percebendo que a atenção estava voltada para ele. Havia algo no tom de voz de João que incentivava todos a se unirem. "Certo, desculpa, irmão", ele respondeu, um pouco chateado. "É só que as coisas estão difíceis e não vejo o futuro como vocês." Com um gesto, João o convidou a se juntar ao lado dele. "E se você vier aqui e nos ajudar? Acreditar faz parte desse futuro que podemos construir juntos."
Ao ouvir aquelas palavras, Maria viu nos olhos de algumas pessoas a mudança se fazendo. O círculo se abriu e outras crianças vieram. Um espírito de solidariedade começava a se estabelecer. A festa, que há pouco tempo era apenas uma reunião, agora parecia uma celebração da vida, com cada risada parecendo mais intensa, mais cheia de significado. As famílias começavam a se conectar de um jeito que não viam há muito tempo. Enquanto as apresentações se planejavam, Maria se sentiu finalmente solta. Aquela energia contagiante espelhava sua esperança. Mas, e se, no fundo, as feridas da comunidade ainda estivessem lá? O som da música ao fundo embriagava. Ela se viu acreditando que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Porém, assim como a noite trazia um novo mistério com cada relance de estrela, ela não percebeu um comportamento diferente entre os céticos. Um grupo se afastou, murmurando, enquanto alguns olhares de desconfiança eram lançados. E se eles planejavam algo? A inquietação de Maria voltava a surgir, e ela sabia que a verdadeira prova de força estava apenas começando. João estava prestes a fazer seu discurso novamente, e ela se perguntou se ele teria as palavras certas para enfrentar não apenas o toque de esperança, mas também a sombra da dúvida que insistia em pairar. O que essa noite ainda guardava para eles? Maria observava João subir no pequeno palanque improvisado. Seu coração batia em um compasso apressado. O que ele diria? As luzes da festa dançavam ao redor, mas sua mente estava presa em pensar na divisão que ainda rondava a comunidade. João começou a falar, e sua voz ressoou pela praça, clara e firme. Estamos aqui para celebrar a vida, a amizade e o que construímos juntos. Não deixemos que os conflitos do passado nos impeçam de avançar. Cada palavra sua ressoava com um peso que Maria não conseguia ignorar. As mães ouviram atentamente, algumas segurando os filhos pelas mãos e outras trocando olhares cúmplices. Uma nuvem de esperança começava a se formar sobre aquele aglomerado de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Maria notava o grupo que se afastava. Sua presença era palpável como um resquício de dúvida e medo. O que poderiam estar arquitetando? Enquanto as mãos de João se moviam, gesticulando com paixão, Maria sentiu um arrepio. Era como se todos na praça pudessem sentir a inquietação dela, e a preocupação começava a se espalhar como sombra atrás da luz. O que aconteceria se o discurso não funcionasse? A força parecia volátil, prestes a se dissipar a qualquer momento. João rapidamente tocou em um ponto sensível quando mencionou a necessidade de todos se unirem. Temos que olhar uns pelos outros. Juntos, somos mais fortes do que qualquer divisão que tentem criar. Neste momento, um fervor de clamor se fez ouvir e alguns aplausos levantaram-se. Mas não todos eram afeições calorosas. O grupo que se afastava começou a murmurar, e um dos jovens, de rosto tenso, levantou a voz. Isso é bom, é bonito, mas e se tudo isso não passar de um momento? E se, quando acabar a festa, tudo voltar ao que era? A expressão cínica dele cortou o ar como uma faca, e um silêncio desconfortável deslizou sobre a multidão. Maria sentiu um aperto no peito. As inseguranças estavam ali, bem diante dela, e por um instante viu a desilusão nos olhos de alguns vizinhos, refletindo a mesma dúvida. Seria possível criar uma mudança real? João não hesitou. Eu entendo suas dúvidas, ele disse, com a voz mais baixa, quase íntima. Eu também já pensei assim, mas todos aqui sabem que existe a possibilidade de sermos melhores. Olhem para as crianças, elas acreditam, elas esperam. Ele apontou para o pequeno grupo que brincava na margem da festa, rindo e dançando despreocupadas. Os sorrisos delas iluminavam aquele momento como pequenos faróis em meio à escuridão. Isso tocou o coração de Maria. Ela se lembrou de quando a sua filha, Ana, começou a pintar. As cores vivas que saíam de seu pequeno pincel tinham o poder de transformar até os dias mais cinzentos. Assim como aquelas crianças, a esperança poderia vir de qualquer lugar. Foi quando, de repente, um dos jovens se aproximou do palanque. Todos pararam para observar enquanto ele tomava a iniciativa. João, talvez você tenha razão. O que podemos fazer para que essa mudança aconteça? Sua voz agora cheia de sinceridade. Uma onda de expectativa correu pela praça, como um fio invisível unindo as duas extremidades. Maria se deu conta de que o caminho para a união demandaria coragem. A coragem de dialogar,
de abraçar a vulnerabilidade e enfrentar o medo do desconhecido. Junta àquele grupo, ela percebeu que a festa era mais do que uma celebração, era uma oportunidade de reconstrução. Combinando os talentos, as ideias começavam a surgir. E se fizéssemos mais eventos assim, um para todos, sugeriu uma mãe. As crianças aplaudiram, as esperanças se agitaram e, lentamente, a revolução das pequenas ações começou. Sorrisos foram compartilhados e havia uma nova tensão no ar, mas desta vez era a tensão de algo que estava prestes a florescer, ao invés de se quebrar. No entanto, no fundo, a pergunta ainda pairava. E se, após tudo isso, alguns ainda não quisessem mudar? Que história mais se desenrolaria nessa noite? Maria olhou para o céu novamente, agora cheio de estrelas, e sabia que a coragem deles definiria não só aquele momento, mas o próximo capítulo de suas vidas. A noite avançava, e os sinos da pequena igreja ao fundo começavam a tocar, anunciando a chegada do momento mais esperado da festa. O clima de renovação se espalhava pela praça, e Maria sentiu algo novo e forte ruminar dentro dela. As vozes das crianças ecoavam ao redor, misturando risadas e promessas de um futuro mais otimista. No entanto, as sombras ainda persistiam. Ao olhar para o grupo que se afastava, Maria percebeu que a divisão não era apenas em nível comunitário, mas também dentro de cada um ali. As expressões rígidas de alguns membros da comunidade refletiam uma resistência à mudança, como se estivessem presos em uma teia de desconfianças e mágoas do passado. O que mais poderia fazer a diferença? João, percebendo a inquietação na multidão, começou a elaborar um plano. Ele convidou os presentes a se unirem em pequenos círculos, onde poderiam compartilhar suas ideias e sentimentos. Essa era a chave para libertar as vozes que antes estavam à margem. Um a um, os vizinhos começaram a se aproximar, ansiosos para expressar suas frustrações, esperanças e, principalmente, suas dores. Cada um, por sua vez, jogava o peso de sua história no chão. Maria também decidiu se juntar a eles, atraída por um impulso que não poderia ignorar mais. Assim que se sentou em um dos círculos, um calafrio a percorreu. As palavras dela teriam um impacto real. Eu também tenho medo, ela começou timidamente. Sua voz tremia de emoção. Mas vi o quanto nossas crianças desejam um futuro melhor. Nós somos responsáveis por isso. Sua declaração deixou os vizinhos em silêncio, mas rapidamente um murmurinho de concordância começou a surgir. Dali em diante, muitos se abriram. Um homem de olhos cansados falou sobre as dificuldades que enfrentou com a perda do seu emprego por conta das brigas na comunidade. Uma mulher com um olhar triste recordou como as separações entre famílias a fizeram sentir-se isolada e sem suporte. Entre as histórias havia risadas e lágrimas, mas acima de tudo havia um fio de esperança que unia aqueles momentos dolorosos. Quando os círculos foram se desmanchando, Maria conseguiu notar um efeito transformador. Aqueles que antes se mantinham distantes agora começavam a se abraçar. Os laços que reconstruíam eram frágeis, mas ali estavam, pulsando com a possibilidade de um novo começo. Ao mesmo tempo, um grupo de jovens que antes lamuriava em margem começou a se aproximar, atraídos por aquela energia vibrante. Maria percebeu que eles eram a próxima geração, que, assim como as crianças brincando ao fundo, poderia ser a combustão para a mudança. Mas uma dúvida ainda se aninhava em seu coração. O que aconteceria se esses jovens, com toda a sua fotossíntese de ideias novas, encontrassem rejeição? Maria olhou para João, que a observava atentamente, e entendeu que a unidade significava não apenas acolher, mas também combater a resistência que pairava. Enquanto os relógios da praça soavam, ela teve uma ideia. Era a hora de transformar palavras em ação. E se criássemos um projeto onde as crianças e jovens pudessem se juntar em um espaço de aprendizado e troca, um lugar onde pudessem sonhar juntos, sem as barreiras que nós, adultos, criamos? Sua pergunta ressoou profundamente, e os rostos aos seus redores começaram a brilhar com a perspectiva de um novo espaço colaborativo. Mas logo um temor profundo emergiu.
E se a implementação daquela ideia encontrasse resistência? E se, mesmo em um novo espaço, as antigas feridas ainda fizessem sombra sobre a iniciação de um trabalho sincero? Maria fechou os olhos, respirou fundo e, ao abrir, percebeu que era exatamente ali, na interseção do medo e da esperança, que poderia brotar a mudança. Mas, naquele momento, a dúvida ainda ecoava. Será que depois de tudo, todas essas vozes conseguiriam ecoar como uma só? A madrugada começou a se arrastar, enquanto os últimos acordes da festa se dissipavam na brisa fresca. Maria sentiu-se revigorada, mas também ansiosa. A ideia de um espaço de aprendizado e troca pulsava em sua mente como um tambor enérgico. Olhando ao redor, notou que muitos ainda conversavam em pequenos grupos, refletindo sobre as promessas feitas, um futuro com mais colaboração e união. João, sempre ao seu lado, parecia pensar na mesma intensidade. Ele se aproximou e a abraçou, como se quisesse compartilhar toda aquela esperança contida. Você tem certeza de que deve ser você a liderar isso, Maria? As pessoas precisam de alguém forte, alguém que tenha a voz delas, disse, num tom preocupado. Mas e se? E se eu for essa pessoa? O que acontece se eu falhar ou não conseguir unir todos? O coração dela batia acelerado, não apenas pelo apoio de João, mas pela responsabilidade que sentia em assumir esse papel. Olha, ele falou, colocando a mão no ombro dela. Você não está sozinha. Ninguém aqui está. Todos nós temos nossas histórias e queremos revolucionar a forma como nos relacionamos. O que você precisa é de coragem, e coragem vem do amor que sentimos uns pelos outros. Essas palavras ecoaram em sua mente, e um lampejo de determinação começou a crescer, brilhar. Sim, amor. Amor para mudar tudo isso, ela murmurou, quase para si mesma. No dia seguinte, Maria não conseguiu tirar a ideia do projeto da cabeça. Decidiu que não poderia esperar mais. Precisava agir rapidamente para dar forma a um espaço que unisse crianças e jovens, um lugar onde eles pudessem sonhar e criar ideias livres da rigidez do que os cercava. Com o coração acelerado, ela fez uma lista de tarefas. Precisava encontrar um local, conversar com os pais e, mais importante, reunir um grupo de jovens dispostos a se envolverem. Seria um desafio, mas a energia catarse de ontem ainda reverberava dentro dela. Ela começou da forma mais simples, um convite na praça. Alguma coisa que falasse sobre a importância de um futuro compartilhado e que convidasse todos a se envolverem. Ao longo da semana, os cartazes começaram a aparecer pelas paredes da cidade. Vem participar, vamos sonhar juntos. Conforme as crianças e adolescentes se reuniam, Maria notou um brilho diferente nos olhos deles. Era como se a ideia de um futuro melhor os iluminasse. Um grupo de meninos e meninas se destacou, discutindo suas visões e planos, enquanto Maria sorria ao ouvir seus sonhos. No entanto, nem tudo eram flores. Enquanto os jovens elaboravam ideias inovadoras, um grupo de adultos começou a murmurar. Eles se reuniram num canto da praça e Maria sentiu seu estômago embrulhar ao ouvir algumas de suas críticas. Estamos perdendo a nossa tradição, isso é uma aberração, um deles exclamou. Como enfrentar a resistência de quem não via a mudança como um passo à frente? Foi quando, em meio à tensão crescente, uma jovem chamada Ana deu um passo à frente. Com sua voz firme e clara, ela disse: não estamos esquecendo as tradições, estamos construindo novas. O futuro também faz parte do que somos. As palavras de Ana ecoaram pela praça e os murmúrios de protesto foram silenciados. Maria sentiu uma onda de esperança. Aquela garotinha estava disposta a lutar. Ela viu que era possível. O grupo começou a discutir as possibilidades e, pela primeira vez, a resistência parecia estar se dissipando. Mas mesmo com todo o apoio, Maria ainda sentia um peso. E se aquele impulso fosse só fogo de palha? O que aconteceria quando a rotina começasse a apertá-los novamente? Essa dúvida começou a lhe roubar a tranquilidade. No entanto, enquanto olhava para os jovens levando seus sonhos adiante, tomou coragem. Decidiu que seu papel seria a ponte entre os novos e os antigos. Mas até onde ela poderia ir para unir essas vozes? A fumaça da incerteza ainda pairava, e Maria entendeu que a verdadeira batalha estava só começando. O que aconteceria na próxima reunião, quando todos se encontrassem novamente?
O sol raiava mais forte no dia da próxima reunião, como se o céu estivesse encorajando Maria e os jovens em sua jornada. No centro da pequena praça, os cartazes ainda balançavam ao vento, cada um carregando a mensagem de esperança que havia criado. Maria estava realizada. Nervosa, mas ao olhar para os rostos ansiosos e empolgados à sua volta, percebeu que a energia era contagiante. Oi, pessoal! Prontos para criar algo incrível hoje? Maria abriu os braços, tentando canalizar sua ansiedade em entusiasmo. Todos os jovens na roda assentiram com determinação. Ana, com um sorriso confiante, pediu a palavra. Vamos compartilhar nossas ideias! Sua voz se elevou acima do murmúrio e os outros começaram a falar em um ritmo acelerado, cheio de entusiasmo. Projetos de hortas comunitárias, grupos de teatro, até um espaço de arte. As ideias fluíam como um rio borbulhante. Enquanto cada um falava, Maria observava, tocada. Esses jovens estavam se apoiando, unindo suas vozes de uma forma que ela apenas sonhava. Afinal, eles não eram apenas jovens, eram uma comunidade. Mas, no fundo, a preocupação ainda persistia. E se a animadora empolgação não fosse suficiente para vencer a resistência dos adultos? No calor da conversa, um jovem chamado Lucas se destacou. Muitas vezes, os adultos não entendem a gente. Precisamos mostrar que nossas ideias têm valor. A sala parecia vibrar com suas palavras ousadas, e a determinação tornou-se palpável. O grupo decidiu criar um evento na praça, uma mostra onde apresentariam as iniciativas e trariam os pais para conhecer o que estavam fazendo. Maria sentiu o ímpeto se espalhar, mas a insegurança persiste na sombra de sua mente. E se naquele dia não aparecesse ninguém? O medo de falhar era como um peso que ela carregava. Conforme a reunião avançava, planos começaram a se concretizar. Ana e Lucas formaram uma dupla para cuidar da parte artística do evento, enquanto outros se uniram para cuidar da divulgação. Maria sentiu uma onda de orgulho. Aquele espaço que ela queria fazer crescer estava realmente florescendo. Mas a tensão estava prestes a explodir de um jeito inesperado. Uma mulher mais velha se aproximou do grupo reunido. O olhar estava fixo em Maria. Era a Dona Helena, uma figura respeitada na comunidade, conhecida por sua sabedoria e por manter vivas as tradições locais. Ela tinha uma expressão que Maria não conseguia decifrar. "Posso saber o que vocês estão fazendo aqui?" A voz de Dona Helena carregava um tom de desconfiança, e um silêncio constrangedor reinou na praça. Todos os olhares se voltaram para Maria, e ela sentiu o coração acelerar. Respirando fundo, Maria tomou coragem. Estamos criando um espaço para nós, um lugar para sonhar e construir novos caminhos juntos. O olhar de Dona Helena se suavizou, mas a dúvida ainda estava ali. E o que sua geração sabe sobre tradições, sobre o que é verdadeiramente importante para esta comunidade? Maria encarou a mulher, sentindo o peso da responsabilidade. A necessidade de dialogar com a pastora de muitas histórias era vital para seu futuro. "Queremos aprender com você. Acreditamos que as tradições e as inovações podem caminhar lado a lado." Dona Helena hesitou, um conflito visível em seu olhar. "Isso será um caminho difícil. Você pode estar mexendo com coisas que não entende." E ali, numa mistura de expectativa e medo, Maria sentiu um momento decisivo se aproximar. O que seria necessário para fazer parte desse diálogo? Como conquistar a confiança de alguém que por tantos anos representou o que eles queriam transformar? Os jovens estavam à espera de uma resposta, e Maria percebeu que o desafio real não era apenas construir um espaço de sonho, mas também encontrar a ligação entre passado e futuro. Poderiam todos os sonhos coexistir, ou a velha guarda não estava disposta a ceder? Com os olhos fixos em Dona Helena, ela se preparou para um embate que poderia mudar tudo. O que seria preciso para fazer o coração daquela mulher ouvir a voz dos novos tempos? A vida de muitos estava em jogo, e a batalha pela aceitação da mudança estava prestes a começar. O sol ainda brilhava intensamente, banhando a praça com sua luz quente. O ar estava carregado de expectativa, e Maria podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. O grupo estava em silêncio agora, todos atentos ao desfecho daquela conversa carregada de emoção.
Dona Helena, após um longo momento de reflexão, desviou o olhar do grupo e fixou-se em um pedaço de papel com os nomes dos projetos que os jovens tinham elaborado. As palavras horta comunitária, teatro e arte dançavam em sua mente. Essas não eram apenas ideias, eram sonhos. Sonhos que ela um dia também havia nutrido. Eu entendo o desejo de vocês de mudar as coisas, começou Dona Helena, a voz se quebrando levemente. Mas, antes de impulsionar essa mudança, vocês precisam entender a história que construiu tudo isso que temos, por mais que pareça datado. O coração de Maria disparou. Era um passo, um sinal de que a anfitriã estava disposta a dialogar, ainda que hesitante. Fui uma jovem cheia de sonhos também, mas a realidade nos ensina que nem tudo o que imaginamos se concretiza. Seu olhar percorria os rostos dos jovens, e a tensão começava a se dissipar. Vocês precisam aprender com o passado e respeitar o que veio antes de vocês. Uma onda de alívio passou pela roda. As palavras de Dona Helena eram um convite, não uma rejeição. Maria decidiu aproveitar aquele momento. Podemos fazer isso, Dona Helena. Sabemos que a história de nossa comunidade é importante e queremos aprender com a senhora. Na verdade, a sua experiência pode nos ajudar a moldar melhor nossos projetos. Ana e Lucas se entreolharam, trocando sorrisos nervosos. Um sentimento de esperança começou a brotar, mas a dúvida ainda pairava no ar. Será que Dona Helena realmente confiaria a eles parte de seu legado? Se aceitarem ouvir minhas histórias, eu demonstrarei a vocês como isso pode ser feito, mas quero que onde vocês sonham, as tradições sejam lembradas. Dona Helena disse com firmeza, e o brilho em seus olhos revelava que ela não falava apenas sobre flores e raízes, mas também sobre laços familiares saudáveis e respeito mútuo. Maria sorriu, uma alegria genuína preenchendo seu coração. É um ótimo começo. Vamos organizar uma roda de conversa, onde possamos compartilhar essas histórias e mostrar o que fazemos. Uma roda de histórias, Lucas sugeriu animado, e a ideia rapidamente se espalhou entre os jovens, fazendo com que o entusiasmo se reacendesse na praça. Dona Helena assentiu lentamente, apreciando a energia da juventude ao seu redor. Muito bem, então, mas fica o aviso, nem sempre será fácil. Vocês precisarão mostrar que estão prontos para ouvir e respeitar a sua própria história. E, por favor, não subestimem o que o passado pode ensinar a vocês. Os jovens vibraram com aquelas palavras. O que pareciam, agora, era um ponto de partida, um espaço onde cada um poderia se expressar e, mais importante, ser ouvido. Porém, Maria sentia que aquele era apenas o primeiro passo em uma jornada que ainda estava repleta de desafios. Enquanto a reunião se dispersava, Maria olhou para Dona Helena e a viu compartilhando um sorriso tímido, como se estivesse finalmente aceitando essas novas vozes entrelaçadas na tapeçaria da comunidade. Mas, mesmo em meio à euforia, Maria não pode evitar a pergunta que ainda a atormentava. Até onde essa nova união poderia realmente levar? E será que todos os sonhos poderiam coexistir sem que alguém se sentisse esquecido no processo? Os rostos animados dos jovens a cercavam, mas uma chama de incerteza ainda ardia em seu coração. Ela sabia que o diálogo entre gerações não se tratava apenas de novas ideias, era sobre respeitar e integrar significados profundos e antigos. Com essa reflexão, Maria se afastou, um turbilhão de emoções em sua mente. A batalha pela aceitação da mudança apenas começaria, e já sentia o peso do peso em seus ombros. O que teria ainda pela frente? Poderiam as histórias entrelaçadas de velhos e novos sonhos realmente trazer harmonia àquele espaço? A luta por entender, respeitar e transformar a comunidade tinha apenas começado. Maria acordou naquela manhã com a luz do sol entrando pela janela, como se o novo dia prometesse esperança. A semana havia sido intensa. A roda de histórias com Dona Helena tinha sido um sucesso além do que ela esperava. A mulher mais velha falou com sabedoria e emoção, tocando o coração dos jovens e da comunidade. As palavras dela criaram uma ponte entre o passado e o futuro, mas haviam também plantado a semente de novos desafios. Enquanto Maria se levantava, sentiu um misto de ansiedade e expectativa.
O evento de apresentação das ideias estava próximo e a pressão para que tudo desse certo aumentava a cada hora. Cuidando dos filhos, ela refletiu sobre como a comunidade poderia se unir em torno das novas iniciativas. O diálogo com Dona Helena havia sido um passo importante, mas as dúvidas ainda a acompanhavam. E se alguns ainda não aceitassem a mudança? Na preparação para o evento, os jovens trabalharam arduamente. Havia entusiasmo no ar, mas também algumas vozes de ceticismo. Os adultos que sempre estiveram à margem ainda não confiavam que as mudanças pudessem trazer benefícios reais. Maria tentou encorajar todos. Vamos mostrar o que podemos fazer juntos. Mas a incerteza se aninhava em seu coração. No grande dia, a praça estava adornada com balões coloridos e cartazes feitos à mão pelas crianças. O cheiro do arroz com feijão e das frutas frescas preenchia o ar, trazido por mães que desejavam contribuir. Maria observou as crianças correndo, seus rostos luminosos refletindo a inocência e o poder de uma nova era. "Estamos prontos?" perguntou Ana, seus olhos brilhando. "Sim", respondeu Lucas, com um sorriso largo. Maria viu a determinação deles. O evento começou com apresentações de dança, teatro e até uma pequena peça que contava a história da comunidade. Cada ato era uma ode à união, à força e à esperança. O olhar de João estava vibrante no público, sua presença sempre encorajadora. Maria se lembrou de como tudo começou, um sonho em um lar vazio, agora se expandindo para um futuro cheio de possibilidades. Após as apresentações, era hora de os jovens falarem sobre seus projetos. O nervosismo era palpável, mas Maria poderia ver a chama da coragem nas expressões deles. Ana subiu ao microfone e sua voz ecoou firme e clara. Esta comunidade sempre teve histórias, tradições e pessoas incríveis, mas queremos acrescentar novas vozes e sonhos. Vamos construir juntos um futuro melhor. O público aplaudiu e a energia mudou. A população estava começando a se unir, e Maria sentiu como se cada batida de seu coração fosse um retorno seguro de que um novo espaço estava se formando. Então, uma figura familiar se aproximou, Dona Helena. Com um sorriso, ela subiu ao lado de Ana e Lucas. "Estas crianças têm razão. O futuro é construído por todos nós. Nossas histórias não são apenas sobre memórias, mas também sobre como podemos entrelaçar o que já foi vivido com o que ainda virá." Sua voz fazia ecoar o clima de aceitação. Aplaudindo, muitos começaram a se levantar. Nos rostos dos vizinhos, Maria viu agora o que antes faltava, a abertura para um novo começo. Mas, no fundo dela, uma dúvida persistia. Como garantir que esse avanço não falhasse no primeiro obstáculo? Ao final do evento, a animação estava por toda parte, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Durante os dias seguintes, alguns dos céticos começaram a se manifestar novamente, questionando se as ideias realmente dariam certo. Maria sabia que precisavam de mais diálogos, mais acolhimento e espaço para o outro. Então, ela teve uma ideia. E se fizéssemos encontros regulares entre jovens e adultos da comunidade? Um espaço onde cada um pudesse compartilhar suas preocupações, experiências e, principalmente, ouvir os sonhos dos mais novos? Com o apoio de João e da comunidade, Maria começou a organizar essas reuniões. Cada encontro tornou-se uma celebração das histórias compartilhadas e, aos poucos, uma conexão se estabelecia entre os diferentes grupos. Gerações interagiam e isso trouxe novos horizontes. A troca de ideias fluía e a resistência começou a derreter como gelo ao sol. Dona Helena tornou-se uma presença constante e, a cada palavra, a teia que antes faltava tornou-se a espalhar. Aplaudindo, muitos começaram a se levantar. Nos rostos dos vizinhos, Maria viu agora o que antes faltava, a abertura para um novo começo. Mas, no fundo dela, uma dúvida persistia. Como garantir que esse avanço não falhasse no primeiro obstáculo? Ao final do evento, a animação estava por toda parte, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Durante os dias seguintes, alguns dos céticos começaram a se manifestar novamente, questionando se as ideias realmente dariam certo. Maria sabia que precisavam de mais diálogos, mais acolhimento e espaço para o outro. Então, ela teve uma ideia. E se fizéssemos encontros regulares entre jovens e adultos da comunidade? Um espaço onde cada um pudesse compartilhar suas preocupações, experiências e, principalmente, ouvir os sonhos dos mais novos? Com o apoio de João e da comunidade, Maria começou a organizar essas reuniões.
Cada encontro tornou-se uma celebração das histórias compartilhadas, e aos poucos uma conexão se estabeleceu entre os diferentes grupos. Gerações interagiam, e isso trouxe novos horizontes. A troca de ideias fluía, e a resistência começou a derreter como gelo ao sol. Dona Helena tornou-se uma presença constante, e a cada palavra, a teia que antes parecia desfeita, agora se firmava. Ela contava histórias de tempos antigos, de dificuldades e superações, e os jovens ouviam com atenção, um ciclo de aprendizado que fez o sentimento de pertencimento crescer. Maria observava esse processo, seu coração aquecia, a sensação era de alívio e realização. O vazio da sua casa havia se transformado em calor humano, e o sentimento de lar multiplicava-se ao ver a comunidade se unindo. As provocações e os ânimos, que antes eram só conflitos, agora eram diálogo e construção. Mas, enquanto tudo parecia caminhar bem, Maria sempre se lembrava da falta de alguns membros da comunidade. Seguramente, mais vozes ainda precisavam ser ouvidas, e os desafios verdadeiros estavam apenas começando. Seria possível manter a união em meio às diferenças? Na última reunião, um jovem apresentou uma ideia inovadora, uma colaboração cultural onde cada expressão poderia coexistir. As histórias antigas, as tradições e as novas demandas poderiam surgir lado a lado. Maria sorriu, percebendo que talvez o consenso não estivesse tão distante assim. Através dela e de todos os que se uniram para que esta nova fase nascesse, uma mudança genuína começava a acontecer. A casa que antes ecoava solidão agora estava cheia de vida. O futuro estava sendo moldado lentamente, mas com a certeza de que juntos eles ainda teriam muito a conquistar. E então Maria lançou um desafio a todos. Vamos criar um espaço que envolva gerações, um projeto que perpetue a cultura e inovações. O que acham de trabalharmos juntos nessa jornada de transformação? As vozes se ergueram em entusiasmo. O verdadeiro significado de família não era apenas sobre laços de sangue, mas sobre as conexões que se criavam em conjunto. Os olhos de Maria brilhavam e, ao olhar para o público, percebeu que aquele sonho finalmente estava se tornando realidade. Agora, o lar não era mais apenas sua casa, mas todo aquele espaço vibrante da comunidade. E no meio de tudo isso, ela não apenas encontrou uma nova identidade para si mesma, mas também plantou o amor e a coragem necessários para que todos dessem suas mãos e caminhassem juntos em direção a um futuro brilhante. No fim das contas, a transformação que começou despretensiosamente naquele lar vazio, agora se refletia em cada ato de amor, cada troca de experiências e cada semente de esperança plantada nos corações daqueles que não temiam sonhar. E assim, o conto de Maria e a renovação da comunidade se tornaram uma nova história, uma história de união e conquistas, que ecoaria através das gerações. Se você está emocionado com essa jornada incrível e não quer perder mais histórias como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a mágica acontecer. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar histórias que tocam o coração. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa mensagem de esperança.